Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Jesus respondeu-lhe: O que eu faço agora não sabes, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Glória a Deus. Como nós estamos estudando o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, estamos no último Evangelho de João. Chegamos já ao capítulo 13 e estamos vendo aí os últimos passos de Jesus. A altura já se aproximava a festa da Páscoa e Jesus continua a sua caminhada pelas regiões da Galileia, da Judeia. Já havia a essa altura adentrado as portas de Jerusalém, naquele episódio que a gente conhece como entrada triunfal, onde ele é ovacionado por aquela multidão que balançam os galhos de palmeira. E agora Jesus tem um encontro íntimo com os seus discípulos. Fazia parte da agenda de Jesus ter tanto esses encontros específicos com os discípulos, como ter um encontro com as pessoas do lado de fora. Jesus sempre se utilizava de exemplos do dia a dia para estar ensinando aos seus discípulos. E esse texto ele é muito rico porque ele nos traz nuances específicas acerca do comportamento, do entendimento de um dos seus discípulos. Eles erravam, eles às vezes pensavam de forma equivocada. O texto ele nos relata aí que Pedro ainda não tinha compreendido muita coisa. E é como eu e como você, que talvez esteja andando há muitos anos com o Senhor Jesus, outros estão andando há pouco tempo, mas o não importa que nós precisamos sempre estar sendo ensinados. A pedagogia de Deus não tem fim, tem começo. No dia em que nós recebemos a Cristo como Salvador, depositamos nele a nossa confiança, aderimos a Deus mediante a fé em Cristo, e aí foi o começo de um grande ensinamento, dessas aulas que não cessam nunca, para quem está com o coração aberto, o espírito aberto para aprender de Jesus, que de fato é o melhor professor, é manso e humilde de coração, e convida a mim e a você para estar sempre abrindo os ouvidos para ouvirmos novas lições. Gosto muito dessa palavra novo, porque para quem se dispõe a andar com Deus, não tem nada velho, nada fica caduco, nada fica ultrapassado. A cada momento, a cada segundo de comunhão com Deus é aprendizagem, é ensinamento, através dos nossos pensamentos, das meditações.
O Espírito de Deus se comunica com a gente 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos ensinando. Amém? Olha aqui o primeiro verso do capítulo 13. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse amor ilimitado, perfeito, o vínculo perfeito que Deus tem conosco. E o relato de João continua aqui falando sobre a ceia, um momento muito específico, um momento de muita intimidade. A ceia naquele tempo não era algo como nos dias de hoje. Nós não damos a atenção necessária quando nos reunimos em família, às vezes para jantarmos juntos. Mas Jesus, naquele tempo a cultura era um pouco diferente e ceiar com alguém era um motivo de intimidade. E Jesus fazia isso sempre que podia estar reunido com os seus discípulos. Ele se reunia e ceiava, e nesse momento de ceia, de junção, nesse momento de comunhão, o texto diz que o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes que traísse a Jesus. Bom, João ele registra essa passagem, esse versículo, onde ele deixa bem claro que o Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus, já estava ali com o seu destino traçado, no sentido de ele ter aberto o coração para executar a traição ao Senhor Jesus. A essa altura já estava consumado aquilo que Judas haveria de fazer. Jesus já sabia disso. Isso é muito importante para nós. É muito importante para nós a gente perceber esses detalhes. Jesus andou com Judas por 3 anos e a gente nunca ouve um relato do Evangelho que Jesus tenha delatado a Judas. Tinha falado aos outros discípulos, tipo, olha, Pedro, João, Tiago, olha, está aqui esse sujeito aqui, Judas, ele vai me trair, fique de olho nele, ele vai trair o Filho do Homem por 30 moedas. Não, Jesus nunca vazou isso para nenhum discípulo e para ninguém. Jesus é aquele que é um modelo perfeito, que ensina a mim e a você a conviver com o inimigo, a amar o inimigo. Amém? Isso é uma lição de muita importância para cada um de nós. Essa possibilidade, essa capacidade de lidar com quem não nos ama, com quem quer ver o nosso fim, mas é preciso saber de uma coisa: o nosso fim, o nosso começo, o nosso meio estão nas mãos do Senhor. Amém? Ninguém pode finalizar aquilo que Jesus iniciou na minha e na sua vida. Ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma circunstância. Estamos salvaguardados que Deus, aquilo que Ele começou, Ele vai finalizar em nossas vidas. Amém? Sabendo que o Pai a tudo confiava nas suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando a toalha, cingiu-se com ela. Nesse momento, Jesus, vem à mente de Jesus todo o ministério que ele estava por fazer, sua vida, morte, paixão, crucificação, ressurreição e ascensão, tudo aquilo passava pela mente de Jesus como se já tivesse sido consumado, no sentido de que nada afastaria a missão que Deus tinha na vida do Senhor Jesus, na missão que o próprio Cristo também se entregou por mim e por você. E nesse momento Jesus faz algo já próximo a ele ser capturado, como falamos. Jesus já estava num estado avançado do seu ministério. Ele resolve fazer algo que ecoa até
os dias de hoje. Um episódio, um ritual chamado por muitos de cerimônia de lava-pés. Cerimônia de lava-pés é algo que deixa uma lição profunda em nossas vidas. Deixa uma lição profunda em nossas vidas. O relato de João diz que Jesus deitou a água na bacia e passou a lavar os pés do discípulo e enxugá-los com a toalha que havia cingido. Jesus dá uma lição profunda àqueles discípulos, a mim e a você, que hoje estamos lendo esse texto aqui mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos isso aconteceu e ainda produz verdade para os nossos corações. Ora, os pés naqueles tempos, na cultura judaica, era a parte do ser humano mais impura. É a parte mais impura do ser humano. Não apenas no sentido da asepsia, da pele, do corpo. Claro que os pés trazem os micro-organismos de todos os lugares, é óbvio. Mas os pés naquele tempo tinham um sentido um pouco diferente da nossa cultura. Os pés, de fato, era o lugar do corpo humano mais impuro. E é por esse lugar que o Senhor Jesus começa a ungir os seus discípulos. Jesus poderia ter começado a fazer isso pela cabeça, pelas mãos, quem sabe, mas não. Ele começa a fazer pelos pés. Jesus não mede esforços para limpar, adentrar nos lugares mais absurdos da nossa alma, nos lugares mais sujos, nos lugares onde nós não desejamos nem ver, nos lugares em que nós escondemos das pessoas, nos lugares onde nós escondemos de nós, nas dimensões da nossa alma onde nós vivemos a esconder de nós mesmos, de Deus, dos outros. Mas Jesus vai e faz aquilo que ele queria fazer. Ele inicia um ritual de um grande significado ali. E começa a lavar os pés dos seus discípulos. Como exemplo, a priori, claro, de humildade. E o relato diz que o apóstolo Pedro, ele se aproxima e pergunta: Senhor, tu me lava os pés a mim? Era muito estranho para Pedro ver ali de frente dele o Senhor fazendo um papel que na mente de Pedro era um papel inverso. Talvez Pedro tenha pensado: eu que deveria limpar os pés do meu mestre, não o mestre limpar os meus pés. Isso fala gravemente ao tipo de configuração que há na nossa mente. Como a gente pensa Deus, como a gente raciocina Cristo, de forma naturalmente falando. As primeiras impressões que nós temos de Deus, quais são? Como é que a gente entende Deus? Esse texto traz luz a essa pergunta, que vai ser clareada aqui no discorrer do restante dos versículos. Pedro ficou abismado. Pedro pensou: de forma alguma. Como é que pode? O Mestre, o Filho de Deus, o Messias, que há tanto tempo o reino de Israel esperava, o nosso libertador. Mas Jesus fala uma coisa importante para mim e para você: o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. As experiências que nós temos com Deus, elas geram um impacto profundo e nem sempre a nossa mente racional capta, entende o significado daquilo que estamos passando. A verdade é que, como falamos, o Espírito de Deus opera de forma poderosa em nós e muitas vezes num relacionamento com Deus, momentos específicos de nossas vidas, a gente só vai compreender depois.
Pedro tinha muito que aprender. Um discípulo que Jesus andava com ele há vários anos, um discípulo que tinha uma personalidade um tanto diferente da personalidade dos outros discípulos, vai sendo tratado de forma processual. Pouco a pouco, Pedro vai compreendendo o que de fato era o papel de Jesus. O que significava aquela cerimônia onde o mestre se ajoelhava diante dos discípulos e lavava os seus pés. E após Jesus ter dito: o que eu faço não sabes agora, tu vais compreender depois, Pedro, aguarda, fica calmo, espera, eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou Deus. Depois você vai entender. Tem calma, aguarda, observa, contempla aquilo que está passando agora diante de você. Aprenda com as circunstâncias, com a situação, porque, volto a dizer, aquilo que Deus começou a fazer em nossas vidas, na minha vida, há de ser completada no dia de Cristo. Nada vai obstar, nem atrasa, nem avança, vai conforme a mão de Deus e, claro, também a potencialidade de compreender as coisas de Deus, visto que o Espírito Santo é amoroso e respeita a nossa velocidade de aprender as coisas de Deus. O Espírito Santo, como um professor, como um maestro educado, como um consolador, como um paracletos, aquele que está sempre ao lado, providenciando aquilo que nós precisamos para nos manter de fé, em pé, na fé, ele respeita, ele conhece as nossas profundezas, conhece a forma, a arquitetura da nossa lógica, como a gente compreende as coisas, os processos cognitivos, tudo ele conhece. Então, por isso que as coisas não acontecem também do dia para a noite em nossas vidas. Eu gosto muito desse tema porque eu me remeto ao Êxodo. Quando muitas pessoas dizem, por exemplo, falando acerca do tempo de Deus. Deus tem um tempo? Tem, claro, Deus tem. Um tempo que está fora do nosso tempo, que é chamado de tempo por uma questão de comunicação, mas que nem tempo é. É o Kairos de Deus. Nós estamos no Cronos, na dimensão humana do tempo. E falando no Êxodo, os israelitas ali passaram 40 anos. E algumas pessoas dizem que Deus quis que eles passassem 40 anos, mas será que Deus quis, de fato, que fossem 40 anos? Talvez não. Talvez Deus esperou, aguardando a conversão daquele povo, eles andaram 40 anos. Até porque, geograficamente, o trajeto que eles poderiam fazer do Egito até a cidade prometida não daria nem talvez 6 ou 8 meses de caminhada. Mas Deus permitiu que eles andassem 40 anos aguardando, porque o Senhor Jesus é aquele que aguarda e espera que cada... E o relato de João continua no verso 8, quando ele diz aqui: respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro alimentou uma dúvida. Pedro não entendeu o fato do seu Salvador estar ali agora ajoelhado na frente dele, com uma bacia, lavando os pés. Pedro não entendeu: tu me lava os pés. Jesus replica a Pedro dizendo: você vai compreender isso depois, fica calmo, fica no lugar que você está, que você vai entender isso depois. Mas Pedro não se contenta e diz: não me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ora, Pedro tinha uma característica, vários episódios bíblicos demonstram isso, não é? Quando Jesus, muitas vezes, diante de Pedro, disse: Pedro, em outras, parafraseando o Senhor Jesus, Jesus explicava para Pedro: Pedro, estou perto de partir, os filhos dos homens, as autoridades vão me prender, vão me bater, depois eu ressuscitarei. E em certo momento Pedro disse: de forma alguma eu irei contigo, eu não deixarei isso acontecer. E Jesus ali entra pega pesado com Pedro. A gente já sabe, já conhece o texto,
quando ele diz: arreda de mim, Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus. Dá uma prensa em Pedro aí, dizendo que Pedro está sendo influenciado por um espírito estranho, por um espírito que era antagônico à vontade e à missão de Deus aqui na terra. Então o apóstolo Pedro era como muitos de nós. Não há motivos de nós pensarmos que Pedro era uma pessoa diferente. Ele tinha sido escolhido. Aquele time ali tinha sido escolhido. Glória a Deus. Mas Pedro era uma pessoa tão fraca quanto eu e você. Tá certo? É muito importante que a gente entenda isso. Que só existem duas classes de homens. Duas classes de seres humanos. Aqueles que se arrependeram e confiam em Cristo, depositaram a sua fé e são salvos, são chamados de filhos de Deus. E os homens que ainda não abriram seus olhos, não abriram o seu coração para essa consciência do Evangelho. Só existem dois tipos de homens. Então não há por que nós crermos que Pedro era alguém especial, específico, alguém com poder sobrenatural. Não. Só existiu um homem com poder sobrenatural. Só um. Cristo Jesus. Que nunca pecou. Que nenhum dolo jamais saiu da sua boca. Perfeito na sua forma de enxergar o mundo. Tinha a consciência de Deus. Cristo Jesus. A plenitude da divindade. Era o próprio Deus encarnado. Então o universo só se divide em Criador, Jesus, e criaturas, nós seres humanos caídos. Outra subclasse de seres humanos não existe. É invenção da religião. Não tem como. E Pedro estava no rol dos pecadores, assim como todos os outros discípulos. Porém, a resposta que Pedro dava aos ensinamentos de Cristo, a consciência que Pedro ia desenvolvendo conforme os ensinos e a pedagogia de Deus em Cristo, isso sim é que fez a diferença. Isso é o que faz a diferença em nossas vidas, essa responsabilidade, ou seja, a capacidade e o potencial da gente responder aquilo que Deus tem falado, tem posto diante de nós. Essa é a diferença. Ora, um dos 12, como sabemos que o texto é claro em nos dizer, um dos dois não recebeu essa consciência. Era avarento, materialista, gostava do dinheiro. Algo não muito estranho à realidade das nossas igrejas. Algo não muito estranho à realidade religiosa que nós vivemos hoje. Infelizmente, por muitas igrejas que estão eivadas, foram contaminadas com o veneno da hipocrisia, do lucro fácil, da avareza e do materialismo. Esse foi o espírito que tomou conta de Judas. A diferença entre ele e Pedro foi essa. Um recebeu, um acolheu o amor de Deus. Um olhou para Cristo, se manteve firme e prosseguiu, a despeito de tudo e de todos, principalmente a despeito de si mesmo, porque aquele que não nega a si mesmo não pode seguir a Cristo. É preciso que nós nos anulemos, é preciso que a gente se diminua para que ele cresça. Então, basicamente, a diferença entre Pedro e Judas era basicamente essa, e a diferença entre os seres humanos são essas. Não há outras diferenças. A palavra de Deus é muito clara quando põe Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro, é apenas um. Só Jesus teve a capacidade de ir para uma cruz para morrer por mim e por você, porque ele era a única pessoa que podia fazer isso. Ainda que Pedro, João, Tiago, qualquer um discípulo que eu ou você se destinasse, tivesse coragem, digamos, emocional para encarar uma morte, não valeria de nada, porque a cruz foi destinada a um só, ao Senhor Jesus.
É por isso que ele é digno. É por isso que eu creio e ando na minha vida, buscando aprender cada vez mais desse pastor de ovelhas, o único pastor perfeito, o Senhor Jesus. É por isso que ele é digno de louvor, o único que é digno de louvor, glória. Ele se entregou na cruz, ninguém mais. Amém? E de fato Jesus diz aqui, depois que Pedro expressa, verbaliza a descrença e o não entendimento ainda daquilo que estava se passando diante dele, aí Jesus dá uma pista. Jesus aí fala de uma forma mais direta. Jesus vem com uma fala mais contundente. O que é que Jesus diz? Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Vejam a resposta de Pedro agora. Isso determina, isso corrobora com aquilo que estávamos falando há 5 minutos atrás. A responsabilidade. Ou seja, a resposta que Pedro dá diante da indagação de Jesus. Jesus diz: se não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Essa é a resposta que nós devemos dar ao Senhor Jesus, que se propõe a lavar os compartimentos mais sórdidos e mais perdidos da nossa alma, da nossa existência. Existe uma outra nuance nesse texto que me chamou a atenção quando eu pensava hoje à noite, era que, olha, se deixe ser. Essa pessoa tem que entender, ela precisa conceber que está suja. Para que alguém seja curado, é preciso que alguém compreenda de si próprio que está doente. Para que alguém seja ressurreto, é preciso que compreenda, pressuponha de si mesmo que está morto. Não há cura sem doença, não há limpeza sem impureza, sem sujeira. Não há salvação. A verdade é que a salvação de Deus, ela só entra em ação em nós. A lavagem, a purificação de Deus só pode fazer efeito em nós depois que nós passarmos por um estágio de autoconcepção, de autoanálise, e assim que a gente se percebe sujo, caído, precisando de limpeza, de salvação, aí a salvação se dá em nós. A essa limpeza, a essa asepsia que o Espírito Santo faz em nossas almas. É preciso que a gente se perceba, é preciso que a gente se enxergue. Se isso não ocorre, a graça não pode fazer efeito em nós. A cura de Deus não pode fazer efeito em quem é são. Jesus, em outros momentos, em outro episódio, ele fala: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. A verdade é que toda a humanidade está doente, porém poucos percebem. Poucos têm a coragem de se enxergar diante do espelho da vida, as suas mazelas, as suas patologias, as suas doenças no espírito, na alma, a sua alma dolorida. Poucos têm a capacidade de olhar para dentro de si de forma sincera e perceber que necessita ser curado e ser tratado. Por isso que a graça não faz efeito, não toca a todos. A graça não é um processo automático. Cristo na cruz abriu suas mãos, morreu por todo mundo. Mas só vai fazer efeito a salvação de Deus em quem se enxerga um pecador, em quem se enxerga carente do amor de Deus.
naquele que se enxerga sujo, que precisa ser lavado pelo Senhor Jesus, porque é o único que pode lavar a mim e a você. É uma nuance muito importante. Essa questão da graça, desse favor imerecido, desse presente que Deus dispôs a toda a humanidade, mas poucos têm humildade para receber esse presente. Porque só recebe o presente da graça quem se percebe perdido. Quem olha para si, quem tem coragem para enxergar a profundeza da alma e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, sou caído, dentro de mim existe um Adão. Quando nós assim dizemos, aí a coisa muda. Amém? E Pedro diz: não somente lava-me os pés, mas as mãos e a cabeça. Pedro diz: ah é? Se tu, meu Senhor, não me lavares, não tem parte comigo, então lava tudo. Eu quero te pertencer por completo. Não apenas os pés, mas toda a minha dimensão, toda a minha alma, todo o meu ser. Eu quero ser teu. Lava-me. Eu sou propriedade tua. Eu declaro-me nas tuas mãos. Isso foi o que se passou na mente de Pedro. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Mas nem todos. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Jesus finaliza a fala registrada por João, alertando a ser traidor. De uma forma indireta, não no sentido de delatar, mas ali para deixar registrado que todo aquele que recebe o ensino de Deus está limpo, está salvo, está salvaguardado nas mãos do Senhor. É propriedade de Deus. Jesus estava falando diretamente para Pedro, que Pedro já estava limpo, porque a consciência de Pedro, o coração de Pedro absorveu de fato aquilo que Jesus queria fazer com ele, a transformação, o chamado. Isso é obediência. Pedro concordou com Jesus diante de uma cerimônia que a priori a mente dele não estava compreendendo, mas sob o comando daquele que é de fato o Senhor, o Messias, Jesus, Pedro se propõe a desconstruir a sua própria racionalidade, aquilo que ele achava antes estranho. Pedro se diminui nesse momento. Pedro esquece suas convicções pessoais. Pedro abandona os seus achismos para, dessa vez, a partir daí, ouvir o conselho de quem sabe ensinar. Pedro se abandona, Pedro se esquece e passa a crer no conselho de Jesus. Se Jesus diz: alguém só pode ter parte comigo se deixar ser lavado, Pedro diz: se essa é a condição para ter parte contigo, Jesus, lava-me por completo.